Fique agora com o resumo da novela A Terra Prometida, no capítulo de hoje. Após o cavalo de Melina fugir, a moça é surpreendida por um homem que se diz ser o dono do poço. Assustada, Melina diz que só precisa de um pouco de água e que logo irá embora. Porém, o homem diz que lá nada é de graça, e pede ouro para que ela possa beber da água. Na casa de Tileia, os lagartos comemoram o sucesso do plano na hospedaria. Tileia se mostra preocupada com os meninos, e pergunta se agora eles irão parar. Insatisfeito, Kalu diz que não, pois isso foi só o começo, e fala que agora eles precisam encontrar um jeito de salvar os bichos que ela prende para sacrificar. Enquanto isso, Najara desiste de implorar por sua vida, e começa a usar outra tática. A moça pede que o general a mate. Confuso, Yusuf questiona o que ela pretende com isso. Najara começa a seduzir Yusuf sem que ele se dê conta, e fala para o general que ela sabe o seu lugar, pois um general como ele nunca olharia para uma serva sem atrativos como ela. Yusuf cai na conversa da jovem, e diz que não se trata de beleza. Em seguida, Najara diz que pelo menos antes de morrer ela realizou o seu maior sonho. Yusuf fica curioso, e pergunta qual seria esse sonho. Najara diz que é estar linda na sala do trono diante de toda a corte, ao lado de alguém que é mais que um homem, e sim quase um deus. Yusuf não resiste, e beija a moça. Noemi fala com Josué, Caleb e Aruna sobre a última conversa que teve com o filho, e diz que tem medo que ele possa fazer alguma coisa, pois ele é muito imprevisível. Eloi chega na tenda de Josué muito nervoso, e conta sobre o aparecimento do gigante durante o cortejo de Livana e Rune. Eloi diz que no meio da confusão, Rune foi pisoteado pelo cavalo que se assustou com o gigante, e que o mesmo fugiu logo em seguida. Josué e Aruna visitam Rune na tenda hospital. Laila e Elidade explicam como tudo ocorreu. Caleb pergunta se o gigante não avançou sobre o povo, e Elidade diz que pensou que o pior iria acontecer, mas que o gigante fugiu sem ferir ninguém. Diante do relato, Josué pede que Caleb coloque homens para ir atrás do gigante. Em seguida, Josué se coloca à disposição deles para ajudar com o que for preciso. O líder e Aruna falam com Rune. O rapaz pede que eles não se preocupem com ele, pois sabe que existem coisas mais importantes nesse momento. Josué diz que a prioridade agora é a sua recuperação. Ainda abalada, Livana diz que ele não merecia isso, e que era para ser ela em seu lugar, mas que ele se colocou em sua frente. Aruna ampara Livana, que chora desolada. Aruna tenta consolar a moça, e diz que Rune ficará bem logo. Rune se abre com o líder, e diz que precisa se levantar da cama, pois não sabe o que será dele condenado a ficar em uma cama. Enquanto isso, Gibar e Melquias chegam em casa mas não encontram o pai. Gibar pergunta a Melquias se eles não deveriam contar a Josué o ocorrido, mas rancoroso, Melquias diz que não, pois depois da bronca que ele lhe deu, não faz a mínima questão de olhar na cara dele, muito menos de Salmão, que colocou toda a culpa do fracasso da missão de Ai sobre ele. Gibar diz que com essa aparição do gigante seria uma boa oportunidade para eles provarem o seu valor, e fala que deveriam caçar o gigante por conta própria. Melquias se anima com a ideia do irmão, e resolvem ir à caça. Tobias volta para a caverna mas se enfurece ao perceber que Zaqueu conseguiu fugir. Na fuga, o arqueiro avista Iana desacordada. Salmão, Otniel e os outros encontram Zaqueu. O arqueiro revela que foi sequestrado por Tobias, e diz que ele está transtornado, e o culpa por tudo o que aconteceu com ele em Jericó. Antes de voltarem para o acampamento, Zaqueu diz que precisa salvar a mulher que lhe ajudou a escapar de Tobias, e seguem na direção da mulher desconhecida. Milá conversa com Raabe, e pede que a filha não se iluda, pois não é porque Salmão terminou com Jéssica, que ele irá se interessar por ela. Raabe diz que sabe disso, mas confessa que se sente bem conversando com ele, e sabe que o rapaz sente o mesmo. Milá insiste, e diz que ele é hebreu, e que por isso ele pode estar apenas sendo gentil com ela. Porém, Raabe diz que sabe que não é só gentileza, e que pode ver isso em seus olhos, na forma como ele fala com ela, e afirma que ele também gosta dela. Melina tenta enfrentar o homem misterioso, e diz que irá beber água por bem ou por mal, porém, ela é cercada por bandidos beduínos do deserto que estavam escondidos. Iru vai passando pelo local, e vê, o hebreu corre para defender a moça, que está prestes a ser atacada. Melina começa a lutar com os bandidos, mas é rendida por um deles. Prestes a ser morta, os bandidos avistam Iru, e a soltam. Iru se une a Melina e começam a lutar contra os bandidos do deserto. Iru leva a melhor no confronto, mas Melina é ferida, vindo a cair desacordada. Os bandidos fogem, Iru socorre Melina e a leva para um lugar seguro. Milá comenta que achou o casamento hebreu muito bonito, porém,
Orias diz que achou muito parado, mas que teve uma coisa que lhe provou que os hebreus não são tão bobos, e fala que eles podem ter mais de uma esposa. Sorrindo, Milá diz que não sabe porque ele gostou tanto dessa parte, pois ele não é bom nem para uma, que dirá para duas. Em seguida, Milá pede para Orias buscar farinha no celeiro. Agitado, Tobias chega na tenda de Raabe e pede para falar com o núbio, e diz que é urgente. Enquanto isso, Otinel e Salmão tentam resgatar Iana. Ela desperta ainda meia fraca, mas pede para não ser levada ao acampamento hebreu, e eles ficam espantados. Acã tenta convencer Mara a lhe dar um beijo, porém, ela diz que eles deveriam parar pois ela é uma mulher casada. O vilão insiste até que Mara cede, e os dois começam a se pegar. Preocupada, Mara diz que isso está ficando cada vez mais perigoso, e fala que morre de medo que Ayude descubra. Todo machão, Acã diz que não tem medo do marido dela, e que ele também é um guerreiro, e em seguida, ele agarra Mara. Nessa hora, o pobre de Orias vem chegando e flagra os dois aos beijos. O sapateiro tenta sair sem que eles os vejam, mas acaba fazendo barulho, vindo a ser visto por Acã. Otniel diz a Salmão que a mulher não quer ser levada para Gilgal, e pergunta o porquê. Salmão diz que não pode deixá-la, e resolve levá-la para o acampamento mesmo contra a vontade dela. O núbio estranha o comportamento de Tobias, e pergunta o que aconteceu. Tobias pede para falar com ele a sós. Iru carrega Melina desmaiada até uma caverna, e diz que não deixará ela morrer. Enquanto isso, Mara foge, enquanto Acã fica para questionar o que Orias fazia no local, e o acusa de estar bisbilhotando a vida dos outros. Orias tenta se explicar e diz que foi apenas pegar um saco de farinha e que já estava indo embora. Porém, Acã diz que ele não sairá dali até que ele pense no que irá fazer com ele. Orias tenta convencer o vilão de que não contará nada a ninguém, mas Acã diz que não pode arriscar que ele conte o que viu e estrague a imagem dele e de Mara, e o impede de sair do celeiro. Melina acorda e se assusta com Iru. O rapaz pede que ela não tenha medo, e fala que eles lutaram ainda há pouco juntos. Melina agradece, e se apresenta como Najara. Tobias se abre com o núbio, e diz que precisava fazer alguma coisa, e que não podia deixar que o arqueiro se casasse com Shaia, e conta que foi ele o responsável pelo sumiço de Zaqueu. Tentando se justificar, Tobias volta a dizer que por culpa de Zaqueu está condenado a passar o resto de sua vida usando uma máscara, e que não iria permitir que ele se casasse com a mulher que ele ama. O núbio pede que ele se acalme e conte o que ele fez com o rapaz. Tobias diz que apenas queria feri-lo e deixar ele com a mesma marca que ele irá carregar para sempre, e que ele merecia sentir o gosto dessa vingança. O núbio o repreende, e diz que o gosto da vingança é sempre amargo, e que entende o ódio que ele sente, mas que ele deveria ter resistido para que o ódio não tivesse o dominado dessa forma, e que ele não devia ter ido tão longe, e que ele deveria ter pensado em Shaia, pois ele fez o dia mais feliz dela se tornar o dia mais triste. Em seguida, uma pergunta o que ele pretende fazer, e Tobias diz que não tem mais nada a fazer no acampamento, e pede que o núbio o ajude a fugir. Após se deitar com Najara, Yusuf diz que poupará a vida da criada, mas que em troca, ela terá que lhe agradecer, e pede que ela seja sua informante, e fique atenta a todos os passos de Ula e Camir. Darda diz que a situação de Rune é delicada, mas que ainda é muito cedo para saber o quão grave foi o machucado. Porém, ele pode não andar mais. Livana se desespera ao saber que Rune pode ficar aleijado, e é amparada por Laila, que pede que a filha tenha fé. Nessa hora, Salmão, Otniel e Zaqueu chegam na tenda de Darda trazendo Iana desacordada. Shaia se surpreende ao rever seu amado. Acã exige que Orias o encontre na manhã seguinte, e avisa que o sapateiro terá que deixar Gilgal. Orias diz que não pode fazer isso com sua família, mas Acã diz que se ele não for embora, ele matará todos os seus familiares, e começará pelos pequenos até chegar nele. Sem saída, Orias acaba aceitando. O núbio tenta convencer Tobias a se entregar a Josué, e mostrar seu real arrependimento ao líder. Leia diz a Samara que ficou contente por ela ter aceitado de vez Abel, porém, Samara diz que beijou Abel apenas para fazer ciúmes em Josué. Leia repreende a filha, e diz que ela fez tudo errado, pois agora o líder só tem mais motivos para se casar com Aruna. Com a ajuda de Sama, Ruth se prepara para passar a primeira noite com Boan. A moça se mostra preocupada, e diz que sempre pensou que seria a primeira esposa de um homem. Em seguida, Ruth diz que não sabe como se comportar na primeira noite, e Sama diz que apenas ela deve confiar em Boan. Aqueu diz a Shaia que nunca passou por sua cabeça de abandonar ela. Josué se aproxima do hebreu, e pergunta o que de fato aconteceu, e como os cananeus os pegaram. Aqueu diz que o que ele irá lhe contar é horrível, mas que não foram os cananeus, e sim Tobias. Salmão diz que desde que o rapaz voltou de Jericó, deixou bem claro que Zaqueu foi o culpado por tudo. Josué diz que é preciso encontrar Tobias, e Otniel diz que Tobias já pode estar bem longe.
Aruna conta a Josué que essa foi a mulher que ela encontrou próximo ao lago. O arqueiro diz que graças a ela, Tobias não lhe feriu.